Abra aí no Gênesis, capítulo 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o que, pessoal? O pó da terra. Alguém já contou o pó da terra aqui? Alguém consegue contar esse pó? Mas tem um cientista que ele disse que a quantidade das estrelas do universo são como o pó da terra. Eles fizeram um estudo de que o pó da terra, o pó que existe nas areias do planeta Terra, numericamente eles se equivalem à quantidade de estrelas do universo. Cientistas, né? Da NASA, esse pessoal aí. Interessante, né? E Deus faz essa analogia do pó da terra e das estrelas do céu. Quer ver? Vamos lá. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te a darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar a quem? Ao Senhor, amém? Põe a mão sobre a Bíblia, diga: Senhor Deus, eu creio na tua palavra, creio, Senhor, no teu projeto na minha vida, e eu recebo, Senhor, esse projeto, sabedor que o Senhor é todo poderoso, e que não há nada, nenhuma falha no Senhor. Por isso eu posso confiar em ti, posso confiar no teu intento, e eu sei que o teu melhor vai acontecer na minha vida. Por isso, Senhor, toma o meu coração e fala em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. Irmãos, isso foi comentado quando Estevão deu o seu depoimento ao sumo sacerdote. Ele citou Abrão, lá em Atos capítulo 7, abra comigo. Porque ele estava falando ao povo descendente de Abraão, ou melhor, ao povo que por sangue é descendente de Abraão. Ele disse, no verso 1, e disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. Coloque aí, Egito. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. Amém? E deu-lhe aliança da sua, o quê? Da circuncisão. É isso que eu quero que você grife. E assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Amém? Pronto, até aqui. Irmãos, nessa historinha que Estevão vai contar, tudo aquilo que nós já estudamos até agora sobre Abraão, mas o interessante é que ele lembra da aliança. E a aliança que Deus fez com Abraão, eu quero que você caminhe comigo aí.
quando Deus mandou ele levantar os olhos, no capítulo 13, versículo 14, e o prometeu, deu-lhe a promessa daquela terra, daquela herança, ele não tinha filhos, mas Deus mandou que ele olhasse, tá? E ele cresce, e ele creu. E veja aí no capítulo de número 17, versículo de número 9. Veja aí comigo. Quando Deus manda que ele ande na sua presença e que ele seja perfeito, ele disse, no verso 2 ainda, farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Escreva aqui do lado. Aliança, a promessa estava ligada à aliança. A aliança tinha como base fundamental aquela promessa. Então, quando Deus prometeu multiplicá-lo, prometeu dar a ele a sua de prole, Deus fez uma aliança com ele. E aí, no versículo 9, ele disse, disse mais Deus a Abraão, guardarás o que, pessoal? A minha aliança. Antes de iniciarmos a campanha de Abraão, o que é que nós fizemos? Aliança. Pastor, foi proposital? Claro que sim. Ninguém pode dizer que conhece a Bíblia se não fizer de acordo com a palavra. Nós fizemos 7 semanas de aliança com Deus. E entramos na campanha de Abraão. Porque Abraão, Deus fez uma aliança com ele. Então, se você não levou a campanha da aliança a sério, se você lá na campanha da aliança, você começou a esfriar, cair e não sei o que, irmão, você, quando chega na campanha de Abraão, você não consegue perceber o tamanho da promessa. Porque a promessa depende de quê? Da aliança. A gente muitas vezes não entra em aliança com Deus, porque a aliança com Deus nos remete a 3 coisas importantes. Diga, número 1, compromisso. Número 2, perseverança. E número 3, fé. São 3 coisas que nós precisamos para ter aliança com Deus. E Deus não fala com Abraão, não mostra a Abraão algo que ele não vai cumprir. Mas Deus disse, eu farei uma aliança entre mim e ti. Porque Deus não faz e nem fala e nem age na vida de quem ele não tem aliança. Nós somos o quê? Igreja, diga igreja. A noiva. Jesus Cristo na cruz fez o que conosco? Uma aliança. 1 Coríntios capítulo de número 11. Este é o cálice de quê? De uma nova aliança em meu sangue. Então Jesus Cristo fez uma aliança conosco. E agora Deus fala conosco porque existe uma aliança de Deus conosco. Quem é a aliança de Deus conosco? Maico, quem é a aliança? O sangue de Cristo. Jesus é a nova aliança. Ele faz aliança conosco através de Cristo. Então diga para o seu irmão, quem não tem Jesus, não tem aliança. De novo, quem não tem Jesus, não tem aliança. Para você ter Jesus, você tem que viver o evangelho de Cristo. Se você não vive o evangelho de Cristo, e quando eu falo viver o evangelho de Cristo, eu falo em você ter compromisso, o que mais, pessoal? Perseverança e o quê? Fé. Por quê? No evangelho de Cristo, se você não tiver compromisso, você não vai se adequar aos ditames de Deus. Claro, quando você resolve fazer aliança com alguém, para casar-se ou para associar-se a alguém em uma empresa, existem os ditames, aquilo que é permitido, aquilo que não é permitido, para que possa haver coerência nessa comunhão. Para que eu não fique com você tendo problemas, distúrbios. Quando você vai trabalhar numa empresa, o que é feito entre você e o patrão? Um contrato de trabalho, isso ali se chama aliança também. E no seu contrato de trabalho,
Infelizmente, aqui no Brasil Por quê? Porque aqui você pega uma carteirinha azul, que só tem espaço para uma assinatura e o nome de uma função, e alguém assina e você assina, pronto, acabou-se, está feito. E como ninguém gosta de ler, ninguém vai lá buscar o que significa aquela assinatura. O que significa aquela carteirinha azul que foi assinada? Por que que ela está lá assinada? O que é que tem por trás daquilo? Era para ter um contrato escrito para que os dois lessem e assinassem. Não tem, porque ela é regimentada em lei. E você tem que conhecer a lei para entender o que é que você está assinando ali. Muita gente não conhece a lei. Assina sem conhecer. E aí, você vai trabalhar numa empresa e você utiliza o tal do celular. E você liga para o parente, liga para o amigo, recebe ligação e passa e-mail e como é que chama? O Zap, o WhatsApp, o que mais? Mensagem no Message. Aí você passa o dia fazendo isso. Para não incomodar ninguém, você ainda bota um fonezinho aqui, que você quer ouvir a pregação da igreja, a música. Irmão, você tem um contrato. Esse contrato diz que você não pode fazer isso. Esse contrato fala que isso aí quebra contrato, quebra aliança. O nome disso é desídia. Você está fazendo uma coisa dentro do seu horário de contrato que não é permitido. Aí o funcionário deita e rola, o pobre do patrão reclama, enche o saco dele, ele tenta fazer o cara ser proativo, o cara não é reativo. Quem lembra do reativo? Reclamou, peixe-boi. Vira um peixe-boi. Aliás, é mal de crente. Você não pode reclamar, você não pode dar uma apertadazinha, você não pode doutrinar que o cara... incrível Hulk. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Quando você aceitou, quem aceitou Jesus? Você fez uma aliança com Deus. E existe os ditames aqui. Se você não gosta de ler, eu leio para você. Se você não entende, eu ensino você. Se você não gosta, o problema é seu. Mas está aqui. Os ditames de Deus para que você não quebre aliança, não quebre contrato. Naquela época não se tinha facilidade de pegar um papel, uma caneta, né? Não tinha Bic, não tinha Faber-Castell, não tinha nada disso. Então o que é que Deus faz? Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua. Firmou contrato, Maico. Todo mundo que nascer de ti vai ter que estar debaixo do contrato. Então não tem essa coisa de, ei, peraí, só eu que trabalho para ti, Senhor. Não. Todo mundo que está abaixo de você, que nasceu de você, faz parte dessa aliança. É o que Deus disse a Abraão. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será o quê? Circuncidado. Opa, peraí, quer dizer que eu vou ser circuncidado? Naquela época, sim. Agora Jesus te poupou disso. Mas naquela época, o homem tinha que ser cortado o prepúcio da genitália dele. Este era o sinal da circuncisão, da aliança entre Deus e Abraão. É o que nós chamamos de fimose, operação de fimose hoje. Era feita com uma pedra bem fina. Era cortado com a pedra e o cara jorrava sangue. Alguns até chegavam a óbito. Mas tudo era feito, e Abraão teve que fazer, e todos fizeram. Por quê? Porque era ordenança, era o sinal. Tinha que passar por um corte na carne. Quando você aceita Jesus, o que é que você passa? Por um corte. Aonde? Em tudo que é carnal.
Em tudo que você se deleita de prazeres mundanos, você tem que cortar da sua vida. Essa é a circuncisão cristã. Não adianta só cortar o prepúcio, aquilo lá já foi. Agora você vai cortar na alma. O regimento agora é na alma, não é no corpo físico humano, carne, mas na alma do homem. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, peleja, dissensão, facção, inveja, bebedice, orgia, coisas semelhantes a essas. Tudo isso tem que ser cortado da sua vida. Corte. Ah, pastor, não quero cortar. Quebra a aliança. Mas eu aceitei Jesus, eu estou salvo. Tá, não. Não está salvo. Não está salvo. Porque se o regimento diz que você tem que cortar, é para cortar. Se não cortar, não tem aliança com Deus. E é nós que temos que bajular Deus e não Deus a nós. Quem entendeu isso? É interesse meu ter aliança com Deus, porque a aliança que Ele faz comigo por meio de Jesus me traz salvação. E a gente tem que educar os nossos filhos. Quem tem filhos? Já circuncidando eles de pequeno. Porque o menino, lá o judeu, ele tinha que ser circuncidado de pequeno. O povo hebreu era circuncidado ao nascer. Tantos dias, cortava. Quem não fosse circuncidado, e na época que Abraão recebeu a ordem, tinha já ele e os seus servos, ele teve que circuncidar os homens adultos. Imagine a dor. E você pode imaginar que Paulo circuncidou Timóteo adulto. Por quê? Porque Timóteo tinha que pregar no meio dos judeus, e ele não sendo circuncidado, os judeus não ouviriam, porque ele não tinha aliança com o pai Abraão. Então Paulo não defendia a circuncisão, nem a incircuncisão. Paulo dizia, tanto faz um como o outro. Porque Paulo não estava sobre a égide da aliança de Deus do passado, mas da nova aliança em Cristo. Mas para pregar para aqueles que estavam debaixo da antiga aliança e trazer para eles a nova aliança, ele teve que circuncidar Timóteo. Ele, Paulo, era circuncidado. Lembre-se que ele era guarda pretoriano, era o chefe de guarda pretoriana. Ele foi chefe da guarda dos saduceus, dos fariseus. Não pretoriano, pretoriano era romano, perdão. E ele estava como um judeu, no meio dos judeus, circuncidado. Como cidadão romano, exercia a sua cidadania romana. Por uns era conhecido como Saulo e por outros Paulo. Há quem pense que o nome Saulo mudou para Paulo porque ele se converteu. Não, Saulo era assim no meio dos judeus e Paulo no meio dos romanos. Irmãos, essa nova aliança, ele disse no verso 10, esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo, nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. A minha aliança estará onde? Na vossa carne. E será aliança o quê? Perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será o quê? Eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Quem entendeu isso? Agora, o Senhor nos apresenta a nova aliança, trazendo os ditames da nova aliança e dizendo para nós: quem não
for de acordo com a nova circuncisão em Cristo. Pastor, que nova circuncisão? Está inventando? Não, cara, eu estou falando de uma nova aliança. E eu estou falando de uma circuncisão que não é na carne, no prepúcio, mas é na alma. E eu posso usar o nome circuncisão, porque circuncisão é corte. E aí você vai ver muitos textos, inúmeros textos, onde as pessoas vão sendo, dia a dia, a igreja primitiva foi sendo revelada sobre essa nova aliança, sobre essa circuncisão da alma. Paulo falava que eles tinham que entender que agora o negócio era dentro e não fora. O evangelho não é estereotipado, não é externo, não é fenótipo. Eu não posso me parecer crente, eu não tenho que ter a marca de um crente, eu não posso carregar uma filosofia humana. Agora eu tenho que entronizar Cristo no meu centro de vida, no meu eu. Ele tem que estar lá, centralizado. Tudo o que Jesus mandou, ordenou, tudo que os apóstolos ensinaram, fazem parte dos ditames da nova aliança para a nossa salvação. Pastor, quem não cumprir isso, quebrou a minha aliança. Quantas vezes você descumpriu ou quebrou sua aliança com Deus? Pastor, por que eu ainda estou sentado aqui e não fui fulminado? Porque a aliança não foi você que fez com ele, foi ele que fez com você. A diferença, sabe o que é, Old? É que ele é o único que pode realmente não querer mais a gente. Enquanto ele quiser, ele vai nos dar a oportunidade de reatarmos a nossa vida com ele. Em aliança, em Cristo, no sangue. Até porque essa nova aliança, ela é baseada na graça. E nessa graça, favor não merecido, nós não temos nenhum motivo de, digamos assim, de acharmos que estamos salvos porque somos ou porque fazemos. Alguém disse para mim, eu faço a obra de Deus. Eu disse, então está errado. A obra de Deus é que tem que fazer você. Deus não precisa de você fazendo a obra. Deus quer fazer uma obra em você, para que através de você, a obra seja feita na vida de outro. Então, irmãos, cada um de nós nos tornamos, pelo Criador, na nova aliança, feituras de Deus. Quando a obra me faz um obreiro, quando a obra me faz uma nova criatura, a obra de Deus, a nova aliança, Cristo, o Espírito Santo, vai trabalhando, vai me moldando, vai me lapidando, vai me dando crescimento. Isso vai me fazendo um ser diferente, chamado nascido de novo. Jesus disse a Nicodemos, quem é nascido da carne, ele falava da velha aliança. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é espírito e vida. Ele não falava somente desse nascimento humano, ele falava também das convicções judaicas em relação à aliança. Porque o judeu se dizia filho de Deus, ou melhor, filho do Altíssimo, né? Filho de Deus. O judeu se autodeterminava povo de Deus, baseado no seu crédulo da velha aliança. Ó, eu sou circuncidado na minha carne, eu sou um cidadão que faço parte do povo de Deus, porque o que Deus mandou eu fazer foi circuncidar e eu circuncidei. Agora sim, se aquilo fosse tudo, como o pessoal diz hoje, o top, para que Jesus tinha vindo? Se bastava chegar aí, ó, no passarinho.
acabou. Já é filho de Deus, já é povo de Deus, já vai para o céu. Não. Aquela circuncisão e aquela lei antiga não serviu a não ser de aio, a não ser para mostrar que nós estávamos errados, que o povo precisava de um conserto. Porque as leis, elas vêm para nos tirar do erro, nos mostrar um conceito. Nós não conseguimos cumprir a lei. Nós achávamos que apenas circuncisão resolvia. Não. Jesus veio e formou uma nova aliança no sangue, dizendo: vocês não vão mais andar na carne, não. Vocês vão andar no Espírito. Amém? Lá em Gálatas, Paulo escreve dizendo: andeis no Espírito para não satisfazer as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, nós temos que entender o chamamento de uma nova aliança. Porque se eu não cumpri-la, ipsiliter, ou seja, na sua íntegra, se eu não perceber os ditames de Deus, a doutrina, a sã doutrina, se eu ficar frequentando igreja, de igreja em igreja, pulando de galho em galho, de pastor em pastor, procurando um pastor que me coloque aquilo que eu quero, que me agrada e que me satisfaz, eu não vou entrar pelas portas do reino de Deus. De jeito nenhum. Você entra pela igreja, pela religião, mas pelo reino você não entra. Então, hoje o evangelho está muito prostituído. E Paulo escreve isso a Timóteo, dizendo assim, ó, veja aí, 2 Timóteo capítulo 4, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias, o quê? Concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ser o quê, pessoal? Sóbrio. Em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O que Paulo está falando, meu pastor? Ele está dizendo a você, irmão, que você tem que se oferecer como sacrifício a Deus. A tua vida tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que não importa mais o que você acha, o que você quer, o que você deseja, porque Paulo diz: o que eu quero eu não faço, o que eu faço eu não quero. Não importa mais o que nós queremos. Não temos nós que ter um modelo de religião. Não temos que formatar uma igreja ao nosso gosto. Não temos que procurar pastores que nos satisfaçam. Nós temos que conhecer os ditames da nova aliança e seguir exatamente como nele está, não importando o que é satisfatório e o que não é. Porque o que está em pauta é a salvação, irmão. Não adianta você pensar, você vai me procurar e vai dizer: pastor, minha condição é essa, essa e essa. Eu sou assim, assado, cozido e frito. O senhor sabe que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é não sei o quê. E Deus aí começa a falar que Deus é benigno, que Deus é longânimo, que Deus é não sei. Irmão, eu fico só esperando para ver o final. Então eu acho que Deus entende a minha situação e eu acho que Deus não vai ser contrário a isso e aquilo outro. E eu acho que Deus não tem nada. Irmão, tu perdeu o emprego na empresa que trabalhava porque tu achou demais. Vai procurar na lei se tu tinha direito de usar o celular. Tu não tinha, mas usou. Ah, eu estava com raiva do fulano de tal lá, mandei ver no colega de trabalho. Justa causa. E assim vai. Porque no teu contrato, na lei, é muito claro isso. Você não conhece. Oséias 4, verso 6 diz: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Não conhece os direitos e deveres da nova aliança. Você acha que é chegar num culto, sentar, oba, 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 é? Vai nessa. Acha que
Vindo aqui chorar, resolver o problema? Não, irmão. Você vai ter que entender que aqui se está formando um novo ser. Isso aqui serve para que você seja feito uma nova criatura. Se você está aqui dentro, querendo ir para o céu, na fé de Abraão, que um homem de fé como aquele, estou para ver, sendo desobediente, rebelde, obstinado, intransigente, inconsequente, irreverente e tudo que é ente que você possa imaginar, não vai. E não é uma questão de simpatia pastoral. Pastor, o senhor é meu pastor. Sim, eu sou teu pastor. E aí? E aí que o senhor tem que, o senhor é meu amigo. E aí? O senhor tem que me entender. Não. Amigo é aquele que diz não na hora que tem que dizer não e sim na hora que tem que dizer sim. Ó, eu não faço segundo casamento porque a Bíblia não me permite. Quem sabe disso? Então nem venha me pedir que eu não faço. Mas pastor, senhor, eu gosto tanto do senhor, eu gosto da sua palavra, eu gosto. O problema é teu se tu gosta. Eu mesmo às vezes nem gosto de mim. Mas vou te dizer uma coisa. Eu não vou contra a sã doutrina. Tudo é pela palavra e nada contra a palavra, contra a verdade. Nunca. E se você se utilizar do expediente que eu sou teu amigo, que eu sou teu irmão, que eu sou não sei o quê, que eu sou teu pastor, para infringir a lei e a ordem divina da nova aliança, os ditames que Cristo trouxe para a igreja e os apóstolos, tu está sendo louco de pensar que eu vou entrar na tua. Vai tu e eu para o inferno? Não, tu vai sozinho, eu não vou não. Por isso que tem gente que diz assim, ah pastor, mas se o senhor não fizer, eu vou para outra igreja, tem outro pastor que faz, eu vou congregar no outro canto. Vai cara, o que é que tu está fazendo na minha frente? Ah, mas se eu for, levo o meu dízimo. É teu, leva, se fosse de Deus ficava. Irmão, entende, o que está em jogo é a tua alma, não queira simpatia. Aí eu olhei para o pastor outro dia, ele estava com a cara tão fechada, devia ter me contado uma piada, feito cosca em mim, alguma coisa que me alegrasse. Não, foi olhar para o meu ânimo. Quem foi que disse que a gente tem que estar mostrando o dente para você? Que tem que estar te beijando e abraçando, te bajulando? Querido, olha para mim, é você que tem que entender, cristãozinho, que Deus fez uma aliança contigo e tu depende dela para ir para o céu. Nós não temos que bajular você para você aumentar, sair, encurtar a língua. Nós não temos que ficar bajulando você para você casar se você está junto. O problema é seu, eu falo aqui, não casou, o problema é seu. Entenda que é você que vai para o inferno, não sou eu. Estou aqui fazendo a minha parte. Quem está entendendo isso? Porque você não lê. Eu conheço crente que tem 20, 30 anos e... Mas brincadeira, mas outro dia um pastor disse, eu estou te falando que ele disse mesmo. Disse, pastor, está escrito, Jesus falou, né? Eu disse, o que ele falou? Jesus falou que a gente tem que trazer o dízimo. Jesus falou, vocês roubam a mim porque não me trazem o dízimo e a oferta. Eu disse, Jesus, tu está falando de Malaquias, não é não? Ele pensou isso. Não, lá em Mateus capítulo 18. Mateus 18. Tu está falando de Malaquias, cara, capítulo 3. Aí para repreender pastor é chato. Aí ele foi, rodou. Lá no final, porque o orgulho tem que bater, ele disse assim, pois é, bem que eu falei que era Malaquias mesmo.
Deus se revelou a Malaquias, ele escreveu, né? Mas aí o cara não tem conhecimento e é pastor. Isso é um despropósito. Isso é uma quebra de propósito fundamental, que é ir para o céu, rapaz. Eu não me converteria em 90% das igrejas aqui de Fortaleza, talvez em 99%. Não me converteria. E talvez nem frequentasse. Por quê, meu pastor? Porque eu sou curioso, eu gosto de ler. Se eu fosse no passado, eu era de Bereia. Alguns voaram. Era a igreja que consultava tudo, que ia atrás de saber se estava certo ou errado o que estava sendo ensinado. E eu sou bereano. Eu não aceito, eu não engulo. Eu tenho que ver se está certo. Entende? Mas quantas vezes você foi conduzido e induzido, e dentro de você foi produzido um falso evangelho, e você se guiou por doutrinas até de demônios. Paulo fala a Timóteo, no 1 Timóteo capítulo 4, veja 1 Timóteo 4, sai de 2 Timóteo, vamos para 1 agora. Versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos o quê? Enganadores. E a doutrinas de quê? Demônios. Pela hipocrisia de homens que falam o quê? Mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Pronto. Entendeu? Quem entendeu? Tem ou não tem? Tem. Aí eles falam e desfazem, e fazem e desfazem, é um negócio. Aí diz que não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. E alguns dizem, não precisa nem casar, basta casar no cartório lá, mas no cartório tá bom, tá resolvido. Não precisa nem disso não, basta você se juntar debaixo de um teto, tá resolvido. Tem muitos. Recebi uma senhora, ela disse, não, o meu pastor me ensinou que a gente mora no mesmo teto, está casado. Eu disse, não, minha filha, casamento, você tem que ir no cartório, casar. E tem que vir na igreja receber as bênçãos. O cartório não dá as bênçãos, o cartório faz o casamento civil. A igreja dá as bênçãos e realiza o casamento espiritual. E isso é basilar para a formação da minha família. Como é que eu vou brincar com a família? Primeira entidade criada por Deus, depois foi a igreja. Como que eu vou entrar nesse jogo? É maldade? É. Mas a pior coisa, a pior maldade que você faz é quando você se guia por esse tipo de gente aí, que tem a consciência cauterizada, que não tem consciência para explicar o outro. Amém? Então, irmãos, essa circuncisão é um sinal. E todos os que tinham aliança com Deus, todos aqueles que Deus fez aliança com eles, tinham que ter esse sinal. Deus fez uma aliança em Cristo, e todos os que têm aliança em Cristo têm que ter um sinal. Que sinal é esse? Qual é o sinal da nova aliança? Quem sabe? O sangue de Cristo está chegando lá, está perto. Qual é o sinal? Ele é físico? Ele é carnal? O sinal? Não. Ele é na onde? Na alma. Qual é o sinal que eu tenho para dizer que eu estou vivendo uma nova aliança em Cristo? Permanência, compromisso e fé nos ditames de Deus. O nome disso, em traduções bem robustas, é convertimento real. Se eu me converti, eu vivo a nova aliança. As coisas velhas já passaram e eu sou uma nova criatura.
eu não bebo, eu não fumo, eu não ando mentindo, eu não ando fornicando, eu não ando prostituindo, eu não ando roubando, eu não ando matando, eu não ando fazendo o que é errado. Aí o crente está aqui hoje, um dia está bebendo cachaça ali, outro dia vem para cá de novo, aí vai, cheira um negócio acolá, vem para cá de novo, depois ele vai arrumar uma mulher ali, se prostitui, vem para cá de novo. Que nova aliança é essa, irmão? Lembre-se, toda bagunça que você faz hoje vai incidir sobre o teu casamento e sobre a tua família. Você sabe por quê? Isso é um estudo. Muitos homens traem suas mulheres. Quem quer saber? Levanta a mão. E vice-versa, que hoje está pau a pau, né? Levanta a mão. Sabe o que é? A vida preguiça de solteiro. Teve tantos parceiros, teve tantas parceiras, que quando tem que ter só um, ainda digo só um para quebrar o galho. Quando tem que ter um, porque é um só, não consegue se conter. Aí chama de feijão com arroz o que Deus abençoou. Ah, porque também, né, Salomão tinha tantas mulheres, eu aqui só com esse trubufur. É? E a mulher olha para o homem e diz assim: rapaz, não é possível que eu vou morrer com esse buchão. Bicho, nem cabelo tem mais. Liso ainda, que é pior. Né? Triste. Irmã, casou, já foi. A Bíblia diz que quando vai realizar a Santa Ceia, diz: examine-se o homem antes de cear. Examinar é algo muito importante. Vai casar? Examine você mesmo, se aquilo realmente é o que você quer para a vida toda. Pastor, eu queria entender o que é o sinal de Deus no meu casamento. Passando essa quinta na outra, eu vou te falar muito sobre isso. Ia ser nessa quinta, mas eu vou fazer na outra. Irmão, o sinal de Deus no teu casamento começa de você ter paz. Se você no namoro, no noivado, não está tendo paz, não está tendo a santidade que promove a paz de espírito, se está bagunçado no namoro, imagine que coisa vai virar o teu casamento. Então tem gente que se envolve e quer fazer um casamento, do casamento uma aliança, e não é. O casamento, esse tipo de casamento não é aliança. Eles querem fazer um conserto da própria vida com o casamento, como se o casamento fosse consertar algo. Se está tudo errado, o casamento vai destruir o resto. Pensa bem, está um numa casa, outro na outra. Se encontra só para tico-tico no fubá e depois volta cada um para sua casa. Até aí está suportável. Bate aquela saudade, aquele desejo, depois, cada um para o seu lado. Depois se encontra, depois vai e vem. Efeito ping-pong dá certo, por um tempo. Quando junta os paninhos de bunda, quando fica tudo dentro da mesma máquina de lavar, quando a cama é dividida, quando a mesa é dividida, quando a casa é dividida, quando tudo é dividido, inclusive as contas, vem tribulação. Se tu não está casado com a pessoa certa, se tu não olhou antes, não tem jeito mais. Então não se case para consertar a sua vida. Se case para se aliançar com Deus e aquela pessoa.
E Deus não quer casamento desse tipo. E aí, pastor, mas eu posso me casar se eu quiser? Se tu for solteiro e quiser se lascar, tu pode. Não. Teve muitos que chegaram, mas pastor, eu quero me casar, pastor, o senhor tem que me casar, pastor, só vai me deixar no pecado, pastor, o senhor tem que me casar. E foi 1 mês, e 2, e 3, enchendo meu saco, tá bom, eu caso. Tá bom, mas vai se lascar. Encheu tanto meu saco que eu fiz o casamento. Depois que separou, eu disse, tem mais jeito não. Eu não disse? Mas tinha uma motinha, quando eu era pequeno, ela fazia, eu te disse. Pronto, sou eu. Eu disse. Não quis ouvir. Entendeu? Então, amados, é importante que você tenha uma aliança com Deus. E quando você for pensar em casar, lembre-se que a bênção da aliança de Abraão era para ele e para todos os seus descendentes. Que você vai ter que pegar o seu filho e circuncidar desde o nascedouro. Nasceu, quando fez, pronto, pega o menino, circuncida. Aí, como é que eu faço, pastor? Eu corto aonde? Tu vai chegar para a criança. E eu digo isso de coração. Meus filhos estavam no ventre da mãe e eu já falava com eles sobre Jesus, cantava hino de louvor e orava com eles. Meus filhos nasceram, bebezinho, e eu ficava, papai te ama, Jesus é bom, tá aí louvando e orando com eles. Ungia meus filhos na cabecinha, todo dia eu ia antes de dormir, eu ungia meus filhos. Até hoje, vão dormir, eu vou lá e falo. Acorda, eu já estou no ouvido. Vou lá, papai ama você, nos dois. Desde pequenininhos, educando na igreja. Não deixo meus filhos ficar muito tempo com o celular. Começou a usar, está criando gosto. Eu, me dá aqui que é 2 meses agora sem. Televisão, não assiste o que quer, assiste o que eu deixo. Não vai para onde quer, vai para onde eu permito. Pai, eu quero fazer um trabalho na casa de uma amiga minha. Vai não, manda ela vir aqui, é melhor. Debaixo do meu teto, come do meu pirão, leva do meu cinturão. Aqui eu sei o que está acontecendo, lá eu não sei. Então eu estou aqui, ó, cara crachá. Minha filha, meu filho, vamos servir Jesus. Todo dia. Vamos para a igreja. Teclado. Louvor. Culto. Colégio que ensina o cristianismo. Eu cerco eles de todos os jeitos. Eu estou circuncidando meus filhos para eles não serem marginal, prostituta, drogado e etc. Pastor, ore pelo meu filho. Oro, mas a circuncisão quem faz é você. Uma senhora para mim disse, pastor, a minha filha não quer me ajudar em casa, mande ela me ajudar? Mando não. Era para ter feito isso desde pequena. 3 anos de idade, vai lavar os pratos? Mas pastor, 3 anos não dá para lavar aqueles pratos. Não dá não, pega aqueles pratinhos de plástico, manda ela ir aprendendo. Vai lavar o carro, aquele carrinho de plástico, ela vai lavando, vai aprendendo. Daniel San. Quem entendeu? Quem já viu no Facebook o menino, a mãe vai servir a sopa, aí ela vai servir com o ursinho, ela faz assim na cabeça do ursinho para ele dizer que não quer também. Ela pega um pedaço de pau, pá, pá, pá. Aí o ursinho cai para trás, ela pega e dá para o menino. Por quê? Aquilo se chama o quê, pessoal? Educação. Ensina o teu filho o caminho. Ensina como é que a tua filha vai se vestir, para ela não ser uma piriguete gospel. Sabe qual é o maior problema de pastor? A moça vem para a igreja querendo se vestir igual ao mundo, porque ela viu na novela das 7, das 8, das 9, das 12, das 15, sei lá.
Ela vem para cá do mesmo ritmo. Ela passou numa igreja que tudo pode, naquele que me fortalece. Eu não sei qual é, né? Evangelho do liberalismo. Aí vem aqueles crentes com aqueles brincos, com aquelas argolas, com aquele negócio do vez. Pastor, é porque lá não tem uma igreja que tem uma quilha, assim, um negócio de uma como é o seu nome aqui? Prancha de som, lá pode entrar de short, vai para lá. Aqui eu corto as pernas sem entrar de short. Não pode, meu filho. Estou te ensinando para ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Se eu liberar, tu está lascado. Eu estou te circuncidando aqui na igreja. Tem pastor que não circuncida ninguém, é o irresponsável. É o pai irresponsável que cria o filho do jeito. Não, quem vai ensinar é o mundo. Quando o menino leva uma chibatada da polícia, ei pastor, a polícia pode bater no meu filho? Pode. Tu não disse que o mundo é quem ensinar? Zé Mundinho está ensinando. Não ensinou o menino, alguém vem. Não bateu? Alguém vem bater. Se você não matar seu filho aqui dentro, se não trouxer ele como Abraão trouxe Isaac, pastor, tem que matar, mata o desgraçado. Mata. Como é que mata? Corta ele, corta a circuncisão, faz circuncisão nele, na alma, não deixa ele fazer o que quer. Ai, não quer matar o filho aqui na igreja, não? Traficante mata lá fora, meu filho. Você não fez ele ser crente aqui? Não matou os desejos dele? Não fez ele conhecer os 4 cantos da igreja? Não botou Bíblia na cabeça dele? Você não orou com ele, não jejuou com ele, não discipulou ele, você não levou ele para os cultos, você disse, ele vai para o culto se quiser. Não, meus filhos vão para o culto se querendo ou não querendo. Ainda bem que eles querem, mas se não quisessem, vinham do mesmo jeito. Você sabe por quê? Eu estou circuncidando meus filhos todo dia. Um dia, eles vão me agradecer, eles vão entender que só chegaram onde chegaram, porque o pai circuncidou. Um dia você vai entender esse pastor chato, doutrinador, esse que você fica batendo o joelho quando vai entrar no gabinete dele. Ai meu Deus do céu, será que ele vai aceitar? Será que ele vai concordar? Esse cara que você... sou eu. Você sabe por que esse cara sou eu? Porque o que você precisa desde pequeno, do pai e da mãe, agora que você não tem, como adulto, o pastor tem que te dar. É complicado, gente. Fazer circuncisão é complicado. Mas olha só, quem não tiver circuncidado quebrou a aliança. E não vai para o céu. Quem aqui é pai e mãe, levanta a mão. Como é que você vai circundar o seu filho? Circuncidar esse menino, esse adolescente, esse jovem, essa criancinha, dando mau exemplo. Se na tua casa, tu não preserva os ouvidos e os olhos dos teus filhos, para eles não verem e ouvirem coisa que não pode, que não deve. Ô irmão, não adianta jogar o menino aqui na hora do culto não, você vai ter que trabalhar nele em casa. Aquela moça que a mãe pediu para eu resolver o problema, ela disse, pastor, manda ela me ajudar. Não mandei. Não adianta, já caso perdido, a menina arrumou um emprego, ela paga, ela ajuda em casa, mas não faz o serviço que ela não quer. Acabou-se. Quem foi que criou esse monstrinho? O pai e a mãe. Pastor, essa menina tem uma língua tão grande. Todo mundo cortou quando era pequeno, agora está um monstro. Então você vai ter que fazer o trabalho agora. Não transfira para mim o seu trabalho. Conheça os ditames da nova aliança. Ensine o teu filho. E ao filho do teu filho. E ao filho do teu filho, se tu chegar lá. Mas ensine. Porque o evangelho tem que ser passado. A bênção é de geração, hein? E a bênção está aqui. Amém? Fique de pé. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra.
e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.